Sejam muito bem-vindos mesmo. Capítulo 14 do livro de Jesus Cristo tem como título a continuação do ministério de Nosso Senhor na Galileia. E o capítulo 15 tem como título Senhor do Sábado. Vamos estudar um pouco hoje sobre esses dois capítulos. Sempre lembrando de que as conversas sobre Jesus Cristo são lives no qual nós conversamos. Eu falo aqui, vocês falam por meio do chat. A ideia é que vocês participem, coloquem seus pensamentos, seus comentários, suas impressões espirituais, suas perguntas, e a gente vai conversando aqui juntos, tá bom? Essas lives não substituem o aprendizado pessoal do Evangelho, estudem o Evangelho pessoalmente, não substitui o aprendizado do Evangelho na igreja. Isso aqui vocês entendam como um complemento, como algo que pode ser útil, como um adicional do conhecimento que vocês já estão adquirindo no seu estudo pessoal, no seu estudo na igreja. Tá bom? Esse é o nosso propósito aqui. Muito bom. Queria conversar com vocês hoje a respeito de duas palavras muito importantes daquilo que foi ensinado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, mas que às vezes parece que algumas pessoas entendem que essas palavras são conflitantes, né? Que elas têm um conflito entre elas, que há um conflito entre elas. Essas palavras são fé e obras. Fé parece para algumas pessoas algo muito distante de obras. É quase como se fé fosse algo voltado ao Evangelho e obras não. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é fé e o que são obras. O que significa cada uma dessas coisas? Qual é a definição de fé e qual é a definição de obras? A gente conhece aquele conceito clássico, né? De fé, de que fé é crer nas coisas que não se veem, não é isso? Essa é uma definição muito clássica de fé. Fé é acreditar no que a gente não vê. No significado, no sentido de que eu não vejo Deus, mas eu tenho fé nele. Essa é uma definição correta de fé? É, claro que é. Mas ela é uma definição incompleta de fé. Ela é suficiente para o início. Mas quando a gente quer elevar o nível do conhecimento espiritual, nós precisamos elevar o nosso conceito de fé. Existe a fé formada de vários elementos, um deles é a esperança. A esperança é isso, dessa definição, é o que está presente nessa definição básica de fé. Ora, se eu acredito naquilo que eu não vejo, eu tenho esperança de que aquilo é a verdade, de que aquilo é o certo, de que aquilo existe. A fé inclui a esperança, mas não se limita a ela. A gente costuma dizer assim: se eu tenho um conhecimento perfeito, então eu não preciso ter fé, né? Já ouviram sobre isso? Eu já, muitas vezes. Isso está errado? Sim e não. Não no sentido de que se eu pensar da fé apenas como essa esperança. Ora, a partir do momento em que eu tenho o conhecimento perfeito, eu vi Jesus Cristo. Eu não preciso mais ter esperança de que ele existe. Eu já vi. Eu posso dizer, olha, eu vi essa esperança de que ele existe, eu não preciso mais. Então, se eu defino fé como essa esperança, eu não preciso mais dessa fé. Eu tenho um conhecimento perfeito, ou seja, eu vi.
Mas se eu entendo a fé como algo maior do que essa esperança, então eu mantenho a minha fé ainda que eu tenha o meu conhecimento perfeito, ainda que eu veja. E essa definição maior de fé é de que a fé é a confiança em alguma coisa ou em alguém. No caso do Evangelho, em Jesus Cristo e no Pai Celestial. Então a fé, a definição de fé é ter confiança em Deus, é ter confiança em Cristo. Porque mesmo se eu tiver a bênção de vê-los, eu continuo tendo fé neles, ou seja, eu continuo tendo confiança neles. O pai tem confiança no filho, e o filho tem confiança no pai. E eles se conhecem perfeitamente. Ou seja, o pai e o filho têm fé um no outro. O pai enviou o filho à terra tendo fé de que ele faria, porque ele tem confiança. Não é porque ele não conhece o filho. E o filho confia no pai plenamente. E ele conhece muito bem, então ele tem fé no pai. Compreendem esse conceito mais elevado de fé? A fé não é eliminada com o conhecimento. Ela é ampliada com o conhecimento. A segunda coisa que a gente precisa definir muito bem é o que são as obras. O que é uma obra? As obras são as ações que fazemos. Não é? As obras, existem obras boas, existem obras más. Estamos falando aqui das obras boas que precisamos fazer. Então as obras são as ações que provêm da fé. Tudo que é bom vem de Deus. Ah, mas a fé vem de mim, não vem de Deus, de jeito nenhum. A Escritura é muito clara. Jesus Cristo é o autor da nossa fé. A nossa fé vem do Senhor. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de produzir isso. A fé, nós alimentamos essa fé, nós cultivamos essa fé, porque se não fizermos isso, vamos perder. Mas a fé é um dom de Deus. É um dom dado a todos. Logo, sendo um dom de Deus, provém de Deus. Então, as obras provêm da fé. Eu preciso ter fé primeiro e então eu exerço as obras. Ah, mas não é possível exercer obras sem fé? É, mas de nada serve. Para que me serve obra sem fé? Agora, a pergunta também cabe, para que me serve fé sem obras? A resposta para as duas coisas é a mesma, para nada. Não basta eu dizer, eu creio em Cristo e já estou prontamente salvo. Ah, e o que você fez para demonstrar a sua crença? O que você está fazendo como prova da sua fidelidade, da sua crença? O que você está fazendo? Quais são as suas obras? O que é isso que você tem feito que demonstra que você de fato exerce essa sua fé? De que essa fé é viva em você e não apenas um sentimento. Fé e obras são necessárias. Fé e obras são essenciais. E nós precisamos exercer ambas juntas. Fé e obras são entrelaçadas. E nós precisamos exercer as duas juntas. Agora, tem na Escritura sobre isso, irmão? Tem. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, nós aprendemos muito sobre isso, né? Tiago, ele começa dizendo, e vamos lembrar que Tiago foi um apóstolo de Jesus Cristo, né?
Ele foi um apóstolo de Cristo. Irmão de Cristo, na verdade. Irmão de Cristo. E ele começa dizendo assim: meus irmãos, ele faz a pergunta, lá no versículo, Tiago capítulo 2, versículo 14, se vocês quiserem acompanhar aí nas escrituras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha que pergunta dele. Porventura a fé pode salvá-lo sem as obras? E ele continua: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha que analogia maravilhosa que Tiago está fazendo. Ele está dizendo: ter fé e não exercer obras é o mesmo que você chegar a uma pessoa faminta e você disser: se alimente, coma tudo, mas não der o pão para ele. Não está fazendo nada. É preciso ter as obras como um testemunho da sua fé. E o apóstolo Tiago continua. Ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. A fé sem as obras está morta em si mesma. E aí ele diz: porém dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé é demonstrada pelas suas obras. A fé não é demonstrada só pelo seu falar, só pelo seu querer, só pelo seu pensar, só pelo seu declarar que eu tenho fé. Eu consigo enxergar a sua fé pelas suas obras. Sem elas, são só palavras. E ele conclui dizendo: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Ou seja, você acredita que é só declarar: eu creio em Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem. Só crê. Como é que você demonstra a sua crença? A sua fé? Por meio das obras. E no seu ministério terreno, o Salvador exemplificou muito isso, por meio das suas obras que ele fez. Ele exemplificava a fé que todos deveríamos ter. Lembram lá do exemplo do paralítico que foi levado a ele pelos seus amigos? As escrituras dizem que Jesus Cristo estava ensinando em um local e ele estava ali com uma multidão muito grande. Ensinava quem estava dentro da casa e quem estava ao redor se espremia para ouvi-lo. Era provavelmente a casa que ele morava, naquela cidade de Cafarnaum. E ali as escrituras dizem que era tanta gente que as pessoas queriam ouvir mais, mas ninguém conseguia. O pessoal estava tentando prestar atenção, mas ninguém conseguia se aproximar. Até que chegaram algumas pessoas carregando um amigo deles em cima de uma cama, uma maca, alguma coisa desse tipo. Esse amigo era paralítico. E as escrituras dizem que eles não conseguiam acesso a Jesus Cristo. Eles queriam que ele curasse, eles tinham fé. O paralítico também tinha fé. Mas o paralítico não podia exercer obras para aquilo, a não ser a obra de ter permitido que fosse levado ali. E o que foi que aconteceu? Aqueles amigos
subiram ao telhado, e não deve ter sido fácil levar o seu amigo ao telhado. Aquelas pessoas fizeram um buraco no telhado. Normalmente as casas daquele tempo tinham um alçapão no teto. Se foi isso, ou se eles destelharam, não sabemos exatamente, mas o fato é que eles abriram passagem no telhado e colocaram o seu amigo pelo telhado. O Salvador ficou maravilhado com aquela fé, mas certamente também maravilhado com aquela obra, a obra de ter trazido seu amigo naquela cama até ali, a obra de ter subido no telhado, a obra de ter feito um buraco no telhado, a obra de ter descido o seu amigo pelo telhado. Olha quantas obras aqueles amigos fizeram, demonstrando a sua fé. E por conta daquelas obras, o seu amigo finalmente estava ali, diante do Salvador Jesus Cristo, pronto para ser curado pelo Salvador Jesus Cristo. E o Salvador então disse a ele, aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus logo começaram a pensar, né? Que blasfêmia. E o Salvador, conhecendo o pensamento deles, assim como conhece o nosso, disse a eles que, ele perguntou, né, o que é mais fácil, dizer os teus pecados são perdoados ou levanta a tua cama e anda? E então ele disse ao homem para ele se levantar e andar. E aquele homem recuperou a sua plena condição física, se levantou e andou diante de todos. O Salvador estava fazendo uma obra. Os seus ensinamentos são a essência. Veja a ordem. Primeiro ele perdoou os pecados, depois ele fez um milagre. As duas coisas são importantes. É claro que perdoar os pecados é muito mais importante. A missão do Salvador não foi fazer milagres. Os milagres eram consequência. Os milagres eram uma evidência do seu poder. A missão dele foi ensinar e perdoar. Essa é a missão dele até hoje. Ele até hoje nos ensina e até hoje nos perdoa. Todos nós queremos o perdão dos nossos erros, das nossas transgressões, das nossas faltas, dos nossos pecados. Todos nós queremos e todos nós precisamos. Essa é a essência da missão dele. Ensinar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Para que todos pudessem, por meio do conhecimento do Evangelho, arrepender-se e ser perdoados. Os milagres não são a essência do Evangelho. Se você quer basear sua fé nos milagres, está baseando no conceito errado. Os milagres são evidências do que ele fez. E naquele momento ele mostrou a evidência por meio da obra. Vamos lembrar aqui, trazendo para nós, daquilo que já falamos até agora. As obras são importantes, a fé e as obras são entrelaçadas. Mas de nada adianta eu fazer obras sem fé. Nada adianta eu só ter fé sem obras. É preciso, como disse o apóstolo Tiago, demonstrar a fé por meio das obras. Lembram que o apóstolo Tiago disse? Demonstrar a fé por meio das obras. Ele disse: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras são evidência da sua fé. De que modo você está evidenciando a sua fé em Cristo? Ou você acha que só declarar que tem fé, só declarar que acredita, só declarar que sabe é suficiente? Não é. A evidência é importante, é necessário. Eu trabalhei como gestor da qualidade por alguns anos e evidência é a palavra na gestão da qualidade. Você pode
ter toda a boa intenção de fazer, ter todo o bom entendimento, mas você tem que mostrar evidências. As obras são a evidência da nossa fé. E então o Salvador fez aquilo, fez aquela cura. Depois teve outros momentos em que ele também realizou obras, evidenciando o seu poder, evidenciando a fé. Lembram? Está registrado lá no livro de João, no capítulo 5, de que ele foi a um tanque, lá no tanque de Betesda. Acreditava-se, a população acreditava que aquele tanque, as águas daquele tanque tinham poder de cura. Era uma espécie de uma fonte termal na época. E as pessoas hoje em dia vão para fontes termais, né? Tomam banho, passam lama, ficam ali dentro, acreditam que isso pode regenerar o corpo de algum modo. Eu não sei se existe esse poder curador na fonte termal ou não, e pode até existir. Mas a crença deles ali naquele momento era de que um anjo agitava aquelas águas, né? As águas borbulhavam e só o primeiro que entrasse é que teria a cura. Era a crença deles. Não tem nenhuma evidência escriturística de que isso era realidade. Nada. Era uma crença. Mas aquele homem paralítico há 38 anos, quase 4 décadas paralítico, estava ali, mas não conseguia chegar, porque quando a água se mexia, outro já ia na frente dele, chegava primeiro. Foi nesse cenário, e era uma época de uma festa, tinha uma multidão ali, foi nesse cenário que o Salvador foi até aquele homem. E o Salvador então curou aquele homem. E ele então exerceu esse milagre, cumpriu essa obra, fez essa obra e curou. Mas tem um detalhe: a cura daquele homem foi feita num dia de sábado. E o sábado é um dia sagrado, né? O dia do Senhor, né? E para o povo judaico, naquela época, era no 7º dia, conforme era a lei dada a Moisés. Conforme dizia a lei dada a Moisés. O 7º dia era o dia guardado, o Shabat. E naquele dia, a lei dizia que não se podia fazer uma série de coisas. Vamos lembrar que lá, na época do Velho Testamento, o maná caía dobrado no dia anterior para que ninguém colhesse no sábado. Porém, no período da missão terrena de Cristo, aquela lei já havia sido deturpada muito, acrescentada de muitos elementos pelos fariseus, que adicionavam critérios cada vez mais difíceis de serem cumpridos. Para vocês terem uma ideia, se você tinha o fogo aceso em casa, né, uma lareira, um fogão a lenha, uma coisa desse tipo, e se de repente você tinha guardado ovos numa vasilha e os ovos estivessem perto e um daqueles ovos cozinhasse pelo efeito do calor, se isso acontecesse no dia do sábado, você estava em pecado, porque cozinhou no sábado. Se você andasse no campo, era proibido andar no campo, porque se você andasse e pisasse em alguma planta, algum tipo de vagem, e pela força do impacto do seu peso, aquela vagem abrisse e o grão saísse, aquilo era considerado colheita. E você também estava em pecado. Eles acrescentaram até o número de passos que uma pessoa podia dar naquele dia. Os fariseus tornaram a lei quase impossível de ser cumprida. Era um peso, era um fardo cumprir o dia do descanso, o dia do Senhor. Se tornou um dia de opressão, muito difícil. E o Senhor não está aqui e nunca esteve em nossa vida para nos oprimir, muito pelo contrário, para nos livrar dos nossos erros. Lembram do homem que ele curou no tanque?
lá no capítulo 5 de João, que eu li o relato, que ele curou num sábado. Mas diz a Escritura que mais tarde, ele encontrou o homem. Diz assim a Escritura: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem tinha ficado paralítico 38 anos antes, fruto de algum erro dele. Alguma coisa ele tinha feito que gerou alguma situação que colocou ele como um paralítico. Não é dito nas Escrituras o que tinha acontecido, mas é claro, pelas palavras de Cristo: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O Salvador veio para livrá-lo, ele já tinha pagado o preço pelo seu erro. A consequência do seu erro, que foi ele ter ficado paralítico, não sabemos o que aconteceu. Ali, ele já tinha pago, agora o Salvador estava livrando, e o Salvador quer fazer isso mesmo conosco. E agora, só que ele estava livrando no sábado, que para os fariseus deveria ser um cumprimento estrito das regrinhas que eles tinham colocado. Até a morte de Cristo, era esse dia que se cumpria, o sétimo dia. Do dia da ressurreição de Cristo em diante, passou-se a cumprir o dia do Senhor no primeiro dia da semana. Está registrado lá no Novo Testamento. No domingo, que é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. E aí, eu quero ponderar com vocês aqui sobre este ponto. O ponto do dia do Senhor. Temos cumprido o dia do Senhor? A lei do dia do Senhor? Esse tem sido um dia que nós temos reservado a cada semana para descansar dos labores do mundo, das obras do nosso dia a dia do mundo, e para realizarmos as obras do Senhor, para adorá-lo. Talvez você pense: nós temos aqui, na audiência dessas nossas conversas sobre Jesus o Cristo, temos pessoas de várias religiões e até talvez alguém que não tenha religião. Sejam todos muito bem-vindos. E talvez você tenha na sua crença: eu não acredito que nós precisamos ter hoje um dia específico para guardar para Deus. Para mim, todos os dias são importantes para Deus. Olhe, de fato, em todos os dias nós precisamos obedecer a Deus. Em todos os dias precisamos fazer a sua obra. Em todos os dias precisamos nos lembrar dele. Sem dúvida. Porém, não me consta que o próprio Senhor tenha revogado o seu mandamento de guardar o dia do Senhor. Ele deu esse mandamento lá nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo. Não me consta que ele tenha revogado, como ele não revogou também o primeiro mandamento, não revogou o segundo, não revogou o mandamento de honrar pai e mãe, não revogou o mandamento de não adulterar. Ele não revogou nenhum desses mandamentos. Por que teria revogado o mandamento de reservar um dia para ele? Por quê? Eu não conheço nenhuma escritura que ele tenha revogado. Mas depois que ele ressuscitou não teve mais. É só olhar o Novo Testamento. Várias e várias escrituras falando sobre o dia do Senhor, que era observado no primeiro dia da semana, que eles se reuniam a miúde para adorar, para aprender sobre o Evangelho. O dia do Senhor é um mandamento. A questão é: o que podemos fazer nesse dia? Gente, não se faz uma lista desse dia, mas esse é um dia do que se faz e do que não se faz. O presidente Russell M. Nelson ensinou tempos atrás que a chave é perguntar assim, para sabermos o que podemos fazer e o que não podemos fazer no dia do Senhor. Que sinal estou emitindo a Deus em seu dia sobre, ao fazer isso que eu estou fazendo, o que eu quero fazer no dia do Senhor? Que sinal eu estou emitindo a Deus?
Não adianta fazer uma listinha de coisas. Mas o ponto aqui é, que obras estamos fazendo no dia do Senhor? As obras do meu dia a dia? As obras que vão me trazer proveito pessoal, financeiro, proveito por meio de meus relacionamentos na sociedade? Ou eu estou fazendo as obras de Deus no seu dia, no dia que Ele reservou para Ele? São perguntas que a gente precisa fazer. E o dia do Senhor não é um dia para nos sentirmos oprimidos. Muito pelo contrário. É um dia de descanso dos labores do mundo. Tem que ser um dia de alegria. Tem que ser um dia de felicidade, um dia de ânimo. Um dia de nos alimentarmos espiritualmente. Não só pela ida à igreja, mas também pela ida à igreja, mas pela ministração, pela visita àqueles que precisam ser visitados, por estar com a família. Esse é um dia maravilhoso. O dia do Senhor é um dia maravilhoso. E grande parte dos problemas que nós temos hoje na sociedade se devem a que as nações não cumprem o dia do Senhor. Doutrina e Convênio, seção 59, quando o Senhor estabeleceu o dia do Senhor nessa dispensação, Ele disse, para que te livres das manchas do mundo. Esse é o propósito nessa dispensação, nesse período da nossa vida. O próprio Salvador disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que ninguém se sinta oprimido no dia do Senhor. Porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é o que você não pode, é o que você deve fazer naquele dia. Quais são as obras? A pergunta que cada um de nós precisa fazer é, eu tenho fé para no dia santo fazer apenas coisas santas? Eu tenho fé para no dia do Senhor não fazer aquilo que não é próprio do Senhor? E algumas pessoas às vezes, como é que eu posso dizer, racionalizam, né? Ah, não, mas o Senhor disse que a educação é algo importante e que eu devo adquirir cada vez mais conhecimento nessa vida. Então, se eu estudar nesse dia o estudo secular, eu estou obedecendo o mandamento. Gente, o Senhor é muito claro de que no dia dele fazemos a obra dele. O estudo secular é importante. O trabalho que nós temos aqui nessa vida para nosso sustento é importante. Mas nenhuma dessas coisas fazem parte da obra do Senhor, no contexto daquilo que devemos fazer no dia do Senhor. Que nós possamos ponderar sobre isso. Temos guardado o mandamento que o Senhor nos deu no livro do Êxodo? Temos guardado esse mandamento? Temos achado que o Senhor simplesmente revogou esse mandamento e esse mandamento não existe mais, não vale mais? Se alguém acha que ele revogou, manda depois para mim qual foi a escritura que está lá em que ele disse que o mandamento está revogado. Está ali. Capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 10. Não, perdão, versículo 8. E aliás, esse é o mandamento que ele deu cumprido, ocupa 4 versículos. 8, 9, 10 e 11. Olha só, eu vou ler para vocês. Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aqui, dia do sábado, vou repetir o que eu disse antes, é a palavra Shabat, que se guardava o 7º dia, e após a ressurreição passou a se guardar o 1º dia. E nessa dispensação também foi instituído o 1º dia, tá? Que é o dia de descanso. É o dia do sábado. E aí ele continua, a escritura continua. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Nada. De que obra ele está falando aqui que não é para fazer? As obras do nosso dia a dia, as obras que ele disse antes, que nós faremos nos outros 6 dias. Eu até brinco dizendo que esse versículo 9 é o 11º mandamento, porque ele está dizendo no imperativo, 6 dias trabalharás. Eu brinco dizendo que esse é o 11º mandamento, porque ele está usando uma ordem de que devemos trabalhar, 6 dias trabalharás. E aí eu vou ler o versículo 11, que ele conclui dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o Senhor nos deu um mandamento muito claro, de que deveríamos honrar o seu dia, de que deveríamos guardar o seu santo dia. Ora, então, como é que eu posso achar que eu não tenho essa obrigação? Todo dia é dia santo. Todo dia eu me dedico ao Senhor, eu faço minhas orações, eu não preciso do dia. Não é assim que funciona. Estamos falando aqui hoje de fé e obras. A fé precisa ser evidenciada pelas minhas obras. As minhas obras evidenciam a minha fé. E guardar o dia do Senhor, fazendo as obras do Senhor desse dia, é uma das formas de evidenciar a minha fé. Preciso ter fé para guardar o dia do Senhor. Irmãos, todos que estão assistindo, que nós possamos lembrar dessas coisas, que nós possamos exercer fé e exercer obras, que nós possamos fazer as coisas do modo como devemos fazer. Eu disse que nessa nossa dispensação foi dado o dia, e foi dado também esse mandamento, né? Doutrina e Convênio 59, versículo 9. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e farás teus sacramentos no meu dia santificado, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Esse é o dia do Senhor. Nessa dispensação foi dada pelo Senhor essa revelação, de que esse mandamento continua em vigor. Fé e obras precisam andar juntas, entrelaçadas. Só a fé não nos leva a nada, só as obras não nos levam a nada. Fé e obras juntas são capazes de fazer o trabalho que eu preciso fazer para mim, que é o trabalho de me transformar, de me tornar deixar de ser quem eu sou e me tornar em ser como Cristo é. Só a fé não vai me levar a isso, só as obras não vai me levar a isso. Presto o meu testemunho a vocês de que a fé e as obras juntas podem nos transformar. Se fizermos as obras não por vaidade, não por aparência, mas baseadas na fé, isso vai nos transformar, vai nos tornar em sermos como Cristo é, vai nos aperfeiçoar. Presto meu testemunho dessas coisas e de tudo que falamos hoje aqui. E deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.